Olá, meus amados irmãos, aqui quem o céu da missionária Tina, pela misericórdia da graça do Senhor Jesus nesta manhã. Irmãos, eu vim aqui para trazer um alerta, irmãos, que Deus me mostrou, nesta madrugada há 3 dias. Irmãos, sobre a fome, sobre uma peste. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, irmão, me deu um arrebatamento de sentidos. Enquanto eu dormia nesses 3 dias atrás, da noite passada. Irmãos, eu orei e fui dormir na madrugada, depois da meia-noite. E o Senhor, Ele me deu uma visão sobre a peste e sobre a fome que está para chegar verdadeiramente ao Brasil. Essa é a segunda vez que o Senhor me mostra sobre a fome. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 41, vai falar sobre um sonho que Faraó teve. Aleluias. E ali, irmãos, era 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E o Senhor, aleluia, levantou José como governador para que ele pudesse estar ali, ajudando aquele povo a não passar necessidade. E aquela comida durante 7 anos, elas foram guardadas. Agora o que ele usou, ninguém sabe, mas eu sei, foi a fé que ele usou para ajudar aquelas pessoas. Então o Senhor nos dá um alerta para que nós possamos estar guardando alimento, para que nós possamos estar, irmãos, guardando e estocando alimento, porque a fome vai chegar. As pessoas estão duvidando do que Deus fala. As pessoas estão duvidando do poder de Deus. Deus, Ele não mente e nem se arrepende. Irmão, chegou a hora da igreja se despertar. Chegou a hora do povo, irmãos, começar a dar valor de verdade ao Deus que serve. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a visão que eu tive foi: eu conversei um pouco com meu esposo, orei, e logo depois fui dormir depois de meia-noite, estava dando 1 hora da manhã, e dormi. Dormi, irmãos, e logo depois que eu dormi, eu senti algo estranho. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai me arrebatar de novo. E eu fiquei pedindo Espírito para que Deus não me arrebatasse naquela hora, porque eu estava, irmãos, bem cansada. E ali o Espírito Santo me deu um arrebatamento de sentido. Eu me vi em um lugar, irmãos, e de repente comecei a ver pessoas tocando fogo sobre as casas, sobre os apartamentos, em tudo que tinha na rua, irmãos, era horroroso. E quando eu olhei, irmão, veio uma multidão de gente. E essa multidão de gente, irmãos, estava todo mundo correndo com medo de gafanhotos. Era uma nuvem negra de gafanhoto que estava, irmãos, sobre aquele povo, querendo pegar, querendo picar. Meu irmão, e todas as pessoas que era picada pelo gafanhoto, e todas aquelas pessoas, irmãos, que era picada pelo gafanhoto, elas adoeciam, elas ficavam doentes até a morte. E era um desespero porque era muita gente, irmãos. Mas era muita gente doente mesmo. E logo depois, de repente, o Senhor me tira daquele lugar e me joga dentro de outra cena. E quando estou dentro de outra cena, irmãos, eu vejo a fome. Eu via crianças caídas no chão, desmaiando de fome. E de repente eu me vi com uma panela na mão. E tinha uns pedaços de coxas de frango. E aqueles pedaços de coxa de frango apareciam as crianças. E naquele momento em que as crianças, irmãos, apareciam, aquelas crianças começavam a brigar, começavam a discutir, porque não tinha comida para todo mundo. Irmãos, e aquelas crianças, irmãos, logo após elas comiam, elas morriam. Irmãos, e eram as pessoas invadindo as casas. As pessoas, irmãos, gritando, pedindo comida, alimento, pedindo socorro, porque sua família estava morrendo da praga. E eles não tinham para onde correr. Alguns clamavam pelo nome de Jesus, mas Jesus já não ouvia mais. Alguns chamavam por Deus, mas Deus não podia ouvir mais. Então, irmãos, ali o Senhor me fez ver uma grande luz. E quando ele me fez ver essa grande luz, irmãos, a voz saía de dentro da luz e dizia assim para mim: Filha,
cada vez mais te ponha na posição, porque logo vai chegar fome este país de verdade. E quando chegar a fome, eu só vou suprir a necessidade daqueles que estão no centro da minha vontade. Esta praga já está chegando e sou eu que estou enviando. Meu irmão, chega, eu me arrepio inteira quando eu lembro, irmão. E a voz que saía de dentro da luz, que era Deus falando: filha, só vou livrar aquele que estão no centro da minha vontade. E Deus falava ali: filha, avisa meu povo, que chegou a hora de conserto. Avisa meu povo que eu vou descer com a espada. Avisa o meu povo que eu vou trazer a fome de verdade. Irmãos, e eu chorava. E Deus falava: continua na brecha. Continua fazendo a minha vontade. E continua cada vez mais te pondo na posição, porque eu só vou dar livramento àquele que estiver na posição, que estiver na frente, no centro da minha vontade. Irmãos, e eu despertei. Irmãos, eu acordei chorando. E meu esposo perguntou: o que foi, minha filha, que tu viu? O que está acontecendo, que tu está chorando? Teve algum pesadelo? Eu falei: não. O Senhor me mostrou que vai vir fome, o Senhor me mostrou que vai vir uma praga. E muita gente vai morrer, meu esposo. Muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer de fome dessa praga. E o Senhor falava para a gente estocar alimento. O Senhor falava para a gente guardar remédio. O Senhor falava para a gente guardar roupa de frio, guardar fósforo, isqueiro. O Senhor me deu uma lista, irmão, do que precisava para guardar, para poder, irmãos, quando chegasse de verdade a hora do povo de Deus, irmãos, ter que se escapar para poder fugir das coisas ruins. Irmãos, escute bem o que Deus está falando. Comece a estocar alimento. Comece, irmãos, a tomar posição de verdade. Comece, irmão, a dizer: Deus, onde é que eu estou errando? Me ajuda aqui, livra minha casa dessa enfermidade. Irmãos, e eu perguntei depois para Deus: Deus, esses gafanhotos vai vir no mundo físico? Não. Vai vir uma praga, irmãos. Essa praga vai ser uma enfermidade, que vai ser através destes gafanhotos. As pessoas vão adoecer do nada, mas infelizmente vai ser os gafanhotos no oculto, no mundo espiritual, que vai estar trazendo, irmãos, esta peste, essa praga, onde vai ver muita morte. Lembra do Covid? Ninguém via, ninguém sabia o que era, de repente descobriram que era um mosquito. Irmãos, então, irmão, preste bem atenção o que o Espírito Santo de Deus está falando. Ele me mostrava os gafanhotos no mundo espiritual. Esses gafanhotos no mundo espiritual, irmãos, eles vão aparecer de repente, gafanhotos nas casas, vai aparecer nas ruas. Aqueles gafanhotos bem pequenininho, aí não sei se vocês já viram aqueles verdinho, miudinho. Também tem uns cinzazinho pequenininho. É eles, irmão, eles vão picar. Onde eles entrar nas casas, vai entrar perto. E só vai ser livrado, irmão, aqueles que estiver na brecha, aqueles que estiver na posição. Então dá ouvido, irmão, que Deus fala contigo. Cada vez mais se põe na posição diante de Deus, para que Deus possa livrar nossa família. Amém?